queria Atos dos Apóstolos 9. Amém? Se puder colocar na tela, na versão de hoje. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos 9, versão de hoje, se possível. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, pode se assentar. Amém? Glória a Deus. Que a leitura é longa. Graças a Deus. Graças a Deus que nós ouvimos que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente, que salva, batiza, cura e voltará. Amém? Ele continua curando. Depende apenas de nós procurarmos. Atos, capítulo 9. Queria que você prestasse bem atenção. Nós vamos estar lendo e você pode acompanhar aí na tela, com calma, com tranquilidade. Amém? Esse grande evento ocorrido na nova era cristã, logo no início da igreja cristã. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali, tanto os homens como as mulheres. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade, e ali dirão a você o que deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então eles os pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver, e durante esses dias não comeu nem bebeu nada. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando: Ananias. Ele respondeu: aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: apronte-se e vá até a casa de Judas na rua direita e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando. E teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém com os que creem no Senhor. E agora ele veio aqui a Damasco com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Então Ananias entrou na casa de Judas, pôs a mão sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor me mandou aqui. O Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo.
No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. Depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Saulo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus em Damasco e começou imediatamente a anunciar Jesus nas sinagogas, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Todos que ouviam Saulo ficavam admirados e perguntavam: não é este o homem que em Jerusalém estava matando todos os seguidores de Jesus? Não foi ele que veio aqui para prender e levar essa gente aos chefes dos sacerdotes? Mas as mensagens de Saulo se tornavam cada vez mais poderosas, e as provas que ele apresentava de que Jesus era o Messias eram tão fortes, que os judeus que moravam em Damasco não sabiam o que dizer. Muitos dias depois, os judeus de Damasco se reuniram e resolveram matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Eles vigiavam os portões da cidade dia e noite para o matar. Mas certa noite os seguidores de Paulo o puseram dentro de um cesto e desceram por uma abertura que havia na muralha da cidade. Saulo foi para Jerusalém e tentou juntar-se aos seguidores de Jesus, porém todos tinham medo dele, porque não acreditavam que ele também era seguidor de Jesus. Então Barnabé veio ajudá-lo e o apresentou aos apóstolos. Ele lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e como o Senhor havia falado com ele. Barnabé também contou como, em Damasco, Saulo, pelo poder do nome de Jesus, havia anunciado corajosamente o Evangelho. Depois disso, Saulo ficou com eles, andando por toda parte em Jerusalém, e pelo poder do nome do Senhor, ele anunciava corajosamente o Evangelho. Ele também conversava e discutia com os judeus que tinham sido criados fora da terra de Israel, mas eles procuravam um jeito de matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo até a cidade de Cesareia e depois o mandaram para a cidade de Tarso. E toda a região da Judeia, Galiléia, Samaria, a igreja estava em paz. Ela ficava cada vez mais forte, crescia em número de pessoas com a ajuda do Espírito Santo e mostrava grande respeito pelo Senhor Jesus. Amém? Até ali só, até o 31. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, te damos graças, Pai, por poder ouvir a Tua palavra, falar da Tua palavra. Que o Senhor venha, meu Pai, agora nos usar, Senhor, para a Tua palavra penetrar em nossos corações e entendermos, meu Pai, a verdade do Teu Evangelho, a verdade da salvação, da cura, do batismo no Espírito Santo e da volta de Jesus. Amém, queridos? Este é um dos grandes acontecimentos da era da graça, da era cristã. A conversão de Paulo, que nós podemos chamar de a grande conversão de um homem que respirava a morte dos cristãos. Alguns escritores comparam Paulo com um touro furioso, um touro selvagem, um maníaco. Ele expelia sangue pelos olhos de ódio dos cristãos. O maior perseguidor da igreja primitiva se transforma num dos seus maiores discípulos, um dos seus principais apóstolos. Foi escolhido por Deus para escrever uma grande parte da Bíblia. Muitas cartas, nós temos muitas cartas escritas por Paulo. Então, o que eu quero chamar a atenção, queridos, a importância do amor de Deus,
da graça de Jesus Cristo para aquele pecador, para os pecadores. Por pior que nós sejamos, pela graça de Jesus nós somos transformados. É mudado o rumo. Aqui, eu interpreto assim, que houve uma virada de chave no Evangelho. Deus usou Paulo para dar uma virada de chave. Ele podia simplesmente ter, em vez de descer o seu brilho, ter descido um raio fulminante e acabado com a vida de Saulo. Seria muito mais fácil, mais simples, mas não. Ele usou aquele homem para difundir o Evangelho por toda a região e até mais distantes daquela parte daquele mundo, da Europa. Ele usou aquele homem maldoso, um homem que não tinha amor aos cristãos. A perseguição de Paulo não era porque ele não gostava dos gentios, dos não de Israel. A questão era Cristo. Porque Paulo era um erudito, um cara super inteligente. Ele não era o cara da época. Ele era o cara. Filósofo, conhecia as escrituras gregas, conhecia toda a lei romana e conhecia o Velho Testamento. Aí que está a grande jogada que Deus fez, escolher este homem para mudar o mundo, mudar o jeito de se ver o cristão. Aí vocês viram que nem ainda naquela época não éramos chamados de cristão ainda. Éramos considerados uma seita, a seita do caminho. Depois aí dos 50, 60 anos que nós começamos a ser chamados de cristão. Mas até aquele momento nós éramos considerados uma seita, como até hoje. Como foi a nossa igreja nos anos, no século passado, há 100 anos atrás, nos Estados Unidos, era uma seita. Aqui em São Carlos era considerado uma seita. Aqui que nós chamávamos, aqui éramos chamados a igreja do circo. Aqui em São Carlos. Queimaram a nossa tenda ali na rua Santa Cruz, por perseguição religiosa. Se nós compararmos Paulo com os tempos modernos, pensa aí você, com quem você compararia Paulo nos tempos modernos? Aqui, dos últimos 100 anos. Talvez a cabeça de alguém veio Hitler. Hitler foi o maior perseguidor de judeu, que se nós falamos. Stalin. O Holocausto nazista, oficialmente, matou de 2 a 3 milhões de judeus. Mas extraoficialmente falam mais de 8 milhões. Mas Stalin matou seu povo por inanição. Oficialmente 8 milhões e extraoficialmente quase 20 milhões. A Ucrânia não sofre de agora não, irmãos. Só na mão dos russos. Sofreu do seu próprio tirano. E assim, hoje seria comparado Paulo com desses homens, com desses tiranos, perseguidores, que nós temos, ditadores na América Central. E Paulo, ele tinha o poder e a autorização para ir prendendo, matando os que não eram contrários à sua tese. Eu digo isso. A sua tese de vida. Ele pediu uma autorização para ir daqui, por exemplo, 240 quilômetros, 250 quilômetros, daqui em São Paulo. Né, Paulo? Pô, dá aí uma autorização que quem encontrar no caminho,
que não for do meu time, eu vou matar, vou prender, vou levar para Jerusalém, vou levar para algum lugar e acabar com eles. Essa era o objetivo de Paulo. Mas Paulo não conseguiu o seu intento. O negócio deu no meio do caminho, quando ele estava chegando todo contente, porque ele sabia que lá em Damasco existiam adeptos de Jesus. Então agora vou fazer a festa. Vou chegar numa capital, vou prender bastante gente, eu vou matar muitas pessoas. Mas quando ele estava chegando, teve um encontro. Um encontro com o nosso Salvador, Jesus. Um encontro que nós um dia já tivemos. Eu creio que a maior parte aqui já teve esse encontro com Jesus. A aceitação de Jesus, quando nós aceitamos Jesus para mudar de vida. E ali, naquele encontro, não foi ele que procurou Jesus, mas foi Deus que colocou ali Jesus para mudar a vida daquele homem. Para jogar ele por terra e colocar ele num retiro espiritual de 3 dias, sem visão, sem comer e sem beber. Bom, né, Evandro? Ótimo, hein? Que encontro maravilhoso. Num quarto escuro. É você ficar num quarto escuro. Para poder se transformar. Mas Deus tinha um propósito na vida de Paulo. Porque ele queria mudar. Ele queria fazer ali um outro homem. Um outro discipulado. Ele criou mais um apóstolo. Porque Jesus Cristo, verdadeiramente, ele não foi uma visão de Paulo. Alguns interpretam como visão. Amém, respeito a todos. Mas ele não, ele teve um encontro com Jesus em forma humana e gloriosa. Consta na minha Bíblia que foi, acho que, a última aparição de Jesus desse jeito, de forma gloriosa. Por isso que Paulo é um apóstolo, ao lado dos 12. Eu respeito todos os apóstolos. Tem outras definições de apóstolos, mas apóstolo é os 12 e mais Paulo. O próprio Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, ele não se considerava um apóstolo. Lembre-se que na Bíblia existe ali 2 Tiago. Existe o Tiago, irmão de João, que é apóstolo, e existe o Tiago, irmão de Jesus. Ele era respeitado como apóstolo, chamado de apóstolo, por ser irmão do homem. Por ser irmão do Salvador. Mas Tiago não era apóstolo. Agora, Paulo pode ser considerado apóstolo. Respeito hoje essas denominações, que a igreja apostólica, amém, glória a Deus. O importante é estar falando de Cristo. O importante é falar que Jesus Cristo vive, que Jesus Cristo cura, batiza, voltará. E ali nós temos nesse encontro. E ele tem um momento em que ele pergunta, né? No versículo 5 e 6. 5 e 6. Deixa eu achar aqui, irmãos. Jesus falou com ele caiu por terra e perguntou: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou, Saulo pergunta, quem é você? Eu sou Jesus a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Apesar de toda a perseguição, toda a maldade, ele manda entrar na cidade. Dá o endereço para ele ir, certinho.
Deus fala com Ananias. Quero ressaltar a importância de Ananias nessa história da conversão de Paulo. Ananias. Vamos refletir um pouquinho sobre Ananias, quando Ananias é convocado por Deus. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor apareceu numa visão e disse: Ananias, ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levanta-te e vá à rua chamada à direita, na casa de Judas, procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Vocês viram aqui, já mudou, hein? Saulo já está orando. Olha aí a mudança de vida. Numa visão, viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Paulo já estava tendo uma visão que havia chegado ali uma pessoa que queria se recuperar. Mas aí, voltando na conversa de Ananias com Deus, no versículo 13. Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Que ordem, hein? É, Luiz? Hã? Que ordem que Deus dá? Hein, Ulisses? Pô, Deus manda a gente ir lá, o cara que vai me matar. Ananias era a vítima perfeita, era quem Paulo procurava para matar, gente. Ele seria um prato cheio, ele já pensou de prender Ananias ou matar Ananias. Mas Ananias era um homem obediente à palavra de Deus, obediente a Deus. Ele era um cristão verdadeiramente seguidor de Jesus Cristo. Então Ananias foi entrando na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, já foi lá, chamou de irmão. O Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escama. Ele voltou a ver. A seguir, ele levantou-se e foi batizado. Em 3 dias. 3 dias de retiro espiritual. Conversão, batismo, e dali ele já comeu, se fortaleceu e começou a pregar a palavra do Senhor. É isso que Cristo quer de nós, queridos. Que nós sejamos fiéis à tua palavra. Que nós sejamos transformados. Que nós temos que ter uma mudança de vida. E a nossa mudança tem que ser contínua. Gente, não é às vezes a gente o pastor, não, mas esse o pastor tem que ter que mudar também. Tem que mudar de rumo. Quantas vezes? Quantas vezes? Agora não é tanto, mas havia um tempo aí que o pastor chegava numa cidade e não saio mais daqui. Vinha uma cartinha lá, mandava ele lá por Nordeste. Agora a coisa está amena. Mas era assim na nossa igreja. Tínhamos que ir aonde era necessário, os pastores principalmente. Mas Saulo, ele começou a fazer a obra do Senhor. Aí houve aquela mudança, né? Ele queria matar. Agora o negócio virou contra ele.
Ele não pôde ficar nem em Jerusalém, nem em Damasco. Daí Damasco começou a cercar o aperto com ele. Conseguiram dar linha na pipa com ele lá, levaram ele para Jerusalém. A coisa se apertou também em Jerusalém. O que precisou ser feito? O enviaram para Tarso, a sua cidade, para escapar da fúria dos seus perseguidores. Para ele ter um pouquinho de paz, refletir, ver o caminho a tomar. E ali em Tarso ele ficou por um período de praticamente 10 anos. E na vida de Paulo, de Saulo, o judeu ou Paulo ou romano, tinha um porém. Ele não tinha contato com os 12. Naquele tempo a igreja já tinha assim um tititi, tatatá, papapá. Eu sou de Paulo, sou de Apolo, sou não sei de quem. Já havia aquela conversa na igreja primitiva. E os 12, por quê? Era medo. Por mais valente que Pedro fosse, eles tinham medo de Saulo. Quantas vezes a gente encontra uma pessoa, vê uma pessoa que foi batizada, que se tornou cristã, se transformou, e você coloca em dúvida. Será que você nunca colocou em dúvida a conversão de alguma pessoa? Para mim já apontaram o dedo. Você é crente? Não acredito. Você é crente? Você vai pôr a Bíblia embaixo do sovaco? É assim. E os 12 também ali não acreditaram. Não acreditavam nessa transformação de Paulo. Até que Barnabé começou a fazer o meio campo. Barnabé foi buscar ele lá em Tarso, trouxe ele para Antioquia, e ali ele foi apresentado com os 12. Mas assim mesmo, o maior contato, o pouco contato que ele teve com os 12, foi com Paulo, com Pedro e João. Porque tinha uns ali que era meio, vamos dizer assim, um pouquinho fora da curva. Pregavam o evangelho. Se nós voltarmos para o capítulo 8, nós vamos ver que ali também já havia uma diferença dos 12, porque os 12, além de serem medrosos, eram ciumentos. Eles tinham um ciúme danado um do outro, irmãos. Quando o diácono Filipe, atenção, diaconato, quando o diácono Filipe foi pregar em Samaria e ali fundou uma igreja, os 12 ficaram bravos. Lá foi Pedro e João verificar o que estava acontecendo, o que ele estava fazendo lá. Porque chegaram ali no ouvido dos 12, Filipe foi lá abrir uma igreja. O Luiz abriu uma igreja lá no bairro, lá, Vamos lá verificar o que aconteceu. Foi mais ou menos isso. O Luiz vai, abre uma igreja, num lugar aí, vem aqui um grupinho no ouvido do pastor José. Fala assim, pastor José, como que ele abriu lá? Vamos ter que ir lá ver o que está acontecendo. E assim eram os 12. Os 12 eram ciumentos. Pela obra do Senhor. Não vamos trocar a palavra ciumento por zelo.